Pai do Senhor a todos, vamos dar início a mais um programa, Somos Todos Jesus Cristo. Hoje estaremos falando sobre a palavra, né? Existem dois tipos de palavras e é sobre isso que nós estaremos meditando. Antes vamos orar ao Senhor, né? Para que o Senhor venha falar conosco. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por de estarmos aqui reunidos com nossos irmãos para ouvir, meu Deus, a Tua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, como estava dizendo, então, existem dois tipos de palavras, né? Palavras que são para esta vida, né? E palavras que são para a vida eterna, né? No Evangelho de João, as palavras que ali estão são palavras. Então, no Evangelho de João, as palavras que ali estão são as palavras para a vida eterna, né? Há uma passagem no Evangelho de João. Então, irmão, hoje o sinal está caindo toda hora, né? Foi só começar a palavra e começou a cair, porque antes estava bem, né? Mas é o inimigo querendo atrapalhar, né? Mas Deus é mais, né? Então, lá no capítulo 6, a gente vai ver onde Jesus, ele é abandonado por muitos de seus discípulos, né? Muitos se escandalizaram com as palavras de Jesus, né? Muitos seguiam a Jesus, mas quando Jesus dizia assim, quando Jesus disse, lá no capítulo 6, no versículo 53, eu vou repetir aqui, né? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho, tereis vida em vós mesmos, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí, muitos dos seus discípulos, né, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, né? Não andavam com Jesus, né? A palavra que Jesus falou, né? Então, Jesus disse também aos 12, quereis vós também retirar-vos, né? Porque muitos daqueles que seguiam a Jesus, naquele momento, eles deixaram de seguir a Jesus, né? E aí Jesus perguntou também aos discípulos, aqueles que estavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Então o sinal caiu um monte de vezes, né? Mas o Senhor colocou no meu coração, não desista. Assim também os inimigos sempre tentam nos atrapalhar. Mas, então, irmão, muito das palavras que constam na Bíblia são palavras para a vida eterna, né? Nós também, né?
Desde criança, né, nós estamos acostumados a ouvir as palavras que são para esta vida, né? Mesmo com relação a estudo, com relação a uma formação profissional, com relação à formação de uma família, com relação à aquisição de bens materiais, tudo voltado para as coisas desta vida, né? Mas o que nos leva à presença do Pai são as palavras da vida eterna, né? Então, é necessário que a gente migre das palavras desta vida para as palavras da vida eterna, né? Foi isso que Jesus falou a Nicodemos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. É necessário que você nasça da água e do Espírito, porque se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, né? Então é necessário esta passagem, né? Porque muitas vezes a gente prioriza as palavras desta vida e se esquece das palavras da vida eterna, né? No entanto, as palavras da vida eterna, elas são as principais. Por quê? Porque esta vida, ela é passageira. E a outra é a vida eterna, né? Vida eterna na presença do Pai, né? Vida eterna como filho de Deus, né? Então, isso é importante a gente saber disso, né? Porque muitas vezes a gente coloca as palavras da vida eterna num plano secundário, né? A gente se preocupa muito mais com as coisas desta vida, mas nós não sabemos o dia de amanhã, né? Porque é necessário que a gente, primeiro, garanta a nossa salvação, né? Porque não adianta ter tudo neste mundo se perdermos a salvação, né? Então, a salvação, as palavras da vida eterna, ela tem que ser prioridade na nossa vida, né? Quando nós buscamos o reino de Deus, né? Quando nós colocamos a palavra como princípio de todas as coisas, né? Quando é o que está lá no capítulo 1 de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é necessário que a gente coloque a palavra, verbo é a palavra, né? Coloque a palavra em primeiro lugar, né? Por quê? Porque a palavra é Jesus, né? Ele tem que ser primeiro na nossa vida, né? E a palavra diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Ele continua fazendo na nossa vida, né? Tudo depende de nós crermos nele, né? E buscarmos a ele, né? Porque às vezes a gente fica tão envolvido com as coisas deste mundo que se esquece da salvação, né? O inimigo cega as pessoas para que elas só olhem para baixo, né? Mas é necessário olhar para cima, olhar para o alto, olhar para o reino de Deus, né? Olhar para as palavras da vida eterna, né? Quando a gente vê lá no capítulo 3:16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vai verificar que Deus sacrificou o próprio Filho, né? Para que nós pudéssemos, através dele, ter a vida eterna, né? Então, veja como é importante isto, né? Aquilo que foi tão importante ao Pai, né? Ele sacrificou por nós, né? É por isso que nós devemos ouvir, né? A sua palavra, né? Pela importância dela, porque Deus sempre quer o melhor para nós, né? O inimigo, ele procura nos segurar nesta terra, né? Por quê? Porque essa terra, ela jaz no maligno, né? Desde o pecado de Adão e Eva, que o mundo anda na escuridão, né? Quem anda na luz são aqueles que seguem a luz, seguem a Jesus, né? Jesus diz, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né?
Então é necessário que a gente siga a Jesus, né? Porque Ele é o único caminho da salvação, é o único caminho que vai nos levar ao Pai, é o único caminho onde nós vamos conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade é conhecer a Deus, né? Jesus, Ele é a verdade, o Pai é a verdade, Jesus é a verdade, e o Espírito Santo que nós recebemos dele é o Espírito Santo da verdade, né? Então é importante que a gente conheça a verdade, porque, olha, no capítulo 17, versículo 3, quando Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, Jesus disse aqui no capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é necessário conhecer a Deus, né? Como confiar se não conhecer, né? Então é necessário que conheça. Aqui Jesus está dizendo que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro, né? Então só há um Deus verdadeiro, né? Somente Ele é o Deus verdadeiro, né? É aquele que enviou seu Filho a este mundo para nos trazer salvação, para nos levar à vida eterna, né? E a Jesus Cristo a quem enviaste, porque nós só chegamos ao Pai através do Filho, né? Não há outra forma de se chegar ao Pai, né? Então é importante isso, né? Aqui no 6,69 diz assim, nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Pedro falando, né, a Jesus, porque é importante que a gente reconheça que Jesus é o Filho de Deus, né? Porque os judeus eles não acreditavam dessa forma, né? Eles acreditavam que Jesus era filho de Abraão, assim como eles, né? Da descendência de Abraão, né? Então aqui, quando Jesus ele se declara, né, filho de Deus, igual ao Pai, os judeus não aceitavam isso, né? É o que diz aqui no capítulo 5:18, né, do Evangelho de João, diz assim, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, né? Então Jesus ele quebrantava o sábado, porque Jesus na verdade ele curava as pessoas no sábado, né? Então os judeus eles só viam que Jesus tinha transgredido, né, o sábado, mas não olhavam, né, o bem que Jesus estava fazendo, né? E Jesus veio trazer amor, né? O amor está acima da lei, né? Então nós sabemos que para o amor não há lei, né? Aquele que ama, né? Ele está acima da lei, né? Então é por isso que eles não aceitavam, porque os judeus seguiam a lei. A lei é obrigação, a lei é acusação, né? Mas Jesus, ele trouxe a graça, né? Graça é amor, né? Como nós vimos no capítulo 3,16, né? Que Deus enviou o seu Filho a este mundo para pagar por uma coisa que nós não poderíamos pagar, né? Pelos nossos pecados. Ele veio nos libertar, né? Veio nos dar vida. Então é necessário que a gente permaneça, né, nesta vida. Aqui no 8:51, capítulo 8, né? Tem alguns versículos aqui que é muito importante, que eu vou inclusive ler aqui do 51, alguns versículos do capítulo 8, né? Versículo 51, 8:51. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Então veja a importância de se guardar a palavra de Jesus, né? Ele que está falando, né? Que se nós guardarmos a sua palavra, nós nunca veremos a morte.
Guardar a palavra é ser obediente à sua palavra, né? Quando nós somos obedientes à sua palavra, há uma promessa dele para nós, né? Porque é o que diz lá no capítulo 14, versículo 23, aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, né? Morada como? Pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito da verdade, né? É uma promessa dele para todos aqueles que guardam a sua palavra, né? Que são obedientes à sua palavra, né? E aqui no 8:52 diz assim, disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio, morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. E os judeus falando para Jesus, és tu maior que Abraão, nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser, né? Então, olha, se morreu Abraão, se morreram os profetas, né? E Jesus está dizendo que se alguém guardar a palavra dele, nunca haverá a morte, né? É que os judeus estavam indagando, mas como é que pode ser isso, né? Você é maior do que Abraão, né? Você é maior do que os profetas? E aqui ele continua dizendo, os judeus, Abraão, aqui Jesus falando, né, agora para os judeus, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Aí os judeus disseram assim, disseram, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então, muita gente ainda pensa que Jesus é descendente de Abraão, né? Mas a gente vê lá no capítulo 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Jesus, ele não veio da descendência carnal de Abraão, né? Jesus, é por isso que os judeus não aceitavam Jesus como filho de Deus, né? Eles aceitavam Jesus como filho de Abraão, né? Mas a palavra diz que Jesus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, a natureza divina é que os judeus não aceitavam, né? Jesus como filho de Deus, né? Então, quando eles ouviram isso, né? Que Jesus disse, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os judeus pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles e retirou-se. Então, quando eles ouviram que Jesus disse para eles, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí pegaram em pedra, eles queriam matar Jesus, né? Eles não acreditavam em Jesus como filho de Deus, né? Então é importante porque hoje ainda muitos têm essa visão de que Jesus é descendente de Abraão, né? Jesus, eles não vê a natureza de Jesus, a natureza divina, né? Muitos ainda veem Jesus como de forma carnal, né? Como descendente de Abraão de forma carnal. Lá no capítulo 1, né, de Mateus, lá quando abre o Evangelho de Mateus, né? Tanto Mateus quanto Lucas, né? Lucas no capítulo 3, Mateus no capítulo 1, fala da genealogia de Jesus, né? Fala da parte carnal, né? Então, eles falam ali palavras que são para esta vida, né? É diferente do Evangelho de João, que fala das palavras para a vida eterna, né? Então é necessário a gente saber a diferença, né? Quando ouvimos as palavras, saber se são palavras desta vida, né? Para esta vida, ou se são palavras para a vida eterna, né? Nós sabemos que com a proximidade da vinda do Senhor, cada vez mais vai se ganhando a importância de nós olharmos
para as palavras da vida eterna, né? Porque é necessário isto, né? Porque há um momento para todas as coisas, né? Tem muita gente que quando chegar lá na hora, né? Que Jesus estiver vindo, aí eu mudo. Não muda não. A gente sabe que a porta se fecha antes, né? Então é necessário, e aliás vai fechar muito antes, né? Por isso que é necessário estar sempre preparado, né? Não ser como na parábola das 10 virgens, né? Que 5 entraram e 5 ficaram de fora, né? E a gente tem que estar sempre ligado, né? Ligado às palavras da vida eterna, né? Mesmo porque Jesus, lá no capítulo 15, versículo 19, eu vou ler isso daqui de novo, né? Porque é importante que a gente saiba que Jesus, ele já nos tirou deste mundo, sabe? Aqui no 15, 19 diz assim, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo os aborrece, né? Jesus, ele já nos escolheu, né, deste mundo, né? Não fazemos parte deste mundo. O nosso mundo, ele não é terreno. O nosso mundo é celestial, né? Então, as palavras deste mundo é completamente diferente das palavras celestiais, né? Então, é importante que a gente saiba diferenciar, né? Porque hoje o que a gente mais ouve, são palavras para esta vida, né? Então, mas é necessário que a gente saiba, né? Que a vida está nas palavras da vida eterna, palavras que Jesus trouxe para nós, da parte do Pai, né? Tudo que Jesus falou, foi tudo que ele ouviu do Pai, né? Então, para se chegar ao Pai, somente através de Jesus, através da sua palavra, né? Palavras da vida eterna, né? Então, isto é importante, né? Jesus é que eu estava falando lá antes, né? No capítulo 3, quando Jesus falava a Nicodemos, foi quando Jesus reforçou aí a necessidade de se nascer da água, né? Nascer de novo, nascer da água e do Espírito, porque quem não nascer da água e do Espírito, aqui diz que não pode entrar no reino de Deus, né? Nascer da água é nascer da sua palavra, né? É nascer da palavra, né? Em Espírito, ele vem através da palavra, né? Então, a palavra é assim, Jesus disse, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada, né? Pelo Espírito, né? Através da palavra, aquele que guarda a sua palavra, aquele que é obediente à sua palavra, né? E aqui nos diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se nós ouvirmos somente palavras deste mundo, né? Nós passamos a ser carnais, né? Totalmente carnais, né? Mas é necessário que a gente nasça do Espírito, né? Nascer do Espírito é ter o Espírito Santo, né? Aí verdadeiramente nós passamos a ser filho de Deus, né? É a garantia da nossa salvação, né? É ter esse novo nascimento, né? É necessário que a gente nasça de novo, né? Nasça do Espírito, né? Então, aqui no 3:31, aqui no capítulo 3, versículo 31, está escrito o seguinte, olha, aquele que vem de cima é sobre todos, né? Que vem de cima quem? Jesus, né? Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, aqueles
que vem da terra, ele é da terra, né? Vem da terra como? Ele só ouve palavras terrenas, né? Palavras que são desta vida, né? E ele acaba fazendo parte, né? Disto. Então ele passa a falar também as palavras desta vida, né? Mas é necessário essa mudança, nós temos que mudar, né? Porque nós sabemos que Deus é Espírito, né? Para se chegar ao Pai, somente de forma espiritual, né? Não é de forma carnal, né? É por isso que Jesus diz que nós não somos mais deste mundo, nós não podemos mais estar ligados às coisas deste mundo, né? As nossas palavras, né? Elas agora são celestiais, né? Não nos prender com as coisas deste mundo, né? Porque aquele que ganhar a sua vida, perderá, né? A palavra de Deus que diz isso, né? Mas aquele que perder por amor a mim, ganhará, né? Terá salvação. Então é necessário assim, que a gente se firme nas palavras de cima, né? Que são as palavras de Jesus, né? Então essa é a grande diferença entre as palavras que são para esta vida e as palavras que são para a vida eterna, né? E aqui diz assim, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida, né? Então, o Espírito que Deus nos dá, ele nos dá de forma abundante, né? Não é de forma restrita, né? Então, aquele que Deus enviou, né? Esse fala a palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente ouve palavras que são do homem, né? Não são de Deus, né? Então a gente tem que saber assim, nós temos que seguir aquele que está vivo, né? Aquele que foi morto, mas ressuscitou, né? Muitos morreram, mas não ressuscitaram, né? Então se a gente ouve a palavra daquele que está morto, nós sabemos que na palavra dele não tem vida, né? Por quê? Porque está morto. Palavra que tem vida é daquele que está vivo, né? É aquele que ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, né? É esse que nós devemos seguir, né? Esse que está vivo para cumprir a sua promessa, a sua palavra, né? Agora o morto não pode fazer nada, né? Então é necessário que a gente siga a palavra viva, né? É por isso que a gente diz que a palavra de Deus é a palavra viva, né? E aqui diz assim no 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, né? Então, quem crê no Filho verá a vida, agora quem não crê, aqui não diz que não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, né? Então, para esses que não crê, né? Não há como ser salvo, né? É necessário que creia no Filho, né? Porque só nele é que nós temos salvação, né? É o que Jesus disse assim, olha, no 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então não há outro caminho, né? Pela qual nós podemos assim chegar ao Pai, né? Por isso que é tão necessário a gente permanecer na sua palavra, né? Jesus fez por 7 vezes Jesus diz, olha, eu sou, né? Eu sou. E ele diz assim, olha, no 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede, né?
Pão da vida é aquele que alimenta tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito, né? Esse é o pão da vida, né? Quem vem a mim não terá fome, né? Não terá fome nesta vida, né? E também não terá sede, a sede do espírito, né? Porque o espírito tem sede também, né? O espírito busca por vida, né? Então é necessário isso, que a gente permaneça na sua palavra. Jesus diz, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então sabemos que trevas é escuridão, né? Quando a gente não segue a luz, nós andamos pela escuridão, né? Sem saber para onde nós vamos, né? Sem saber o caminho, aquele que tropeça, cai, se machuca. Por quê? Porque anda na escuridão, né? Então é necessário que a gente ande na luz, né? E a luz é Jesus, né? Aqui Jesus diz no 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem, né? Porta aqui é o seu Jesus, né? Quem entrar por esta porta, quem entrar por Jesus, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, né? Entrará e sairá e achará pastagem, né? Verdadeiramente será alimentado, né? E no 10:11 Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, né? Jesus já provou isso a nós, porque Deus já deu sua própria vida, né? Então nós sabemos, Ele é o nosso bom pastor, né? A ovelha, ele segue o pastor, sabe? Ele confia no pastor, né? Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, né? Aquela que verdadeiramente é ovelha do Senhor, segue a Ele, né? Por quê? Porque Ele é o bom pastor, né? Jesus no 11:25 diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, né? Crês tu isso? Então, mesmo aqueles que espiritualmente estão no mundo, estão mortos, né? Mas eles podem ter vida, né? Se crerem em Jesus. Por isso que é necessário que a gente leve a palavra a ele, né? Porque se eles crerem na palavra, eles terão vida, né? E é necessário isso, que hoje a gente vê muita gente na escuridão, né? Muita gente sem salvação, né? Mas é necessário levar a palavra para que eles venham conhecer a Jesus, né? Que nós possamos verdadeiramente mostrar ao mundo o caminho da salvação, né? Esse é o nosso chamado, né? Ser luz deste mundo, para mostrar o caminho, né? Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas nós temos que apresentar esse caminho, né? Aqueles que não conhecem, né? Para que eles venham conhecer a verdade, né? E nós sabemos que vida eterna é que conheçam a verdade, né? Conheçam a ti só. Jesus falando, conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, né? Falando do Pai, e a Jesus Cristo que enviaste, né? A Ele, né? E por fim está aqui, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, né? Então é necessário a gente estar ligado à videira verdadeira, porque aquele que não estiver ligado à videira verdadeira, ele não dá fruto. É necessário que esteja ligado à videira verdadeira, né? Porque Jesus disse assim, olha, sem mim nada podereis fazer. E a gente sabe, nada mesmo, não podemos fazer nada. Em tudo nós dependemos dele, né? Por isso é necessário estar permanentemente ligado a ele, né? Só assim nós seremos verdadeiramente discípulos dele, né? Lá no capítulo 8:31 diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, primeiro a gente tem que permanecer na sua palavra, para que verdadeiramente a gente seja discípulo do Senhor, né?
E quando nós somos discípulos dele, ele diz a palavra que nós conheceremos a verdade. E essa verdade nos libertará. Nós conhecemos a verdade quando nós recebemos dele o seu Espírito, o Espírito da verdade. Aí nós conhecemos a verdade, né? E quem é a verdade? A verdade é Jesus, né? É Ele que nos liberta, né? Então é necessário isso, estar sempre firmado nele, né? Firmado em Jesus. Hoje nós vamos ficar por aqui, né? E se Deus quiser, né? No próxima segunda-feira estaremos de volta aqui. Amém? Vamos só, nesse momento, agradecer ao Senhor, né? Pelas palavras que Ele nos trouxe. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse momento, em que ouvimos, meu Deus, a Tua palavra, Pai. Oramos, meu Deus, para que a Tua palavra venha frutificar, Pai, em nossos corações. Que essa semente, Pai, possa germinar, possa crescer, possa dar muito fruto, Pai. Que tudo seja, meu Deus, para a Tua honra e glória. Que nós estejamos sempre, Pai, diante de Ti, na Tua presença, sempre fazendo, meu Deus, o Teu querer, a Tua vontade. Esteja conosco, Pai. Que a Tua mão protetora esteja sobre nossas vidas, Pai. Para livrar, meu Deus, de todo mal, Pai. Guia-nos por todo o nosso caminho, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, até a próxima vez, se Deus quiser.